Agora que nós temos uma pequena noção sobre o que são os fragments e como eles funcionam, nós podemos focar no assunto da vez, que é o Navigation Component. Então, o Navigation Component é parte do Android Jetpack, que por sua vez é um conjunto de bibliotecas e tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de aplicativos Android. O Navigation Component em si facilita a implementação da navegação, desde navegações mais simples, como o que a gente viu, um botão que leva a um outra activity, a outros mais complexos, como as barras dos aplicativos, como nesse exemplo aqui nós temos um Button Navigation, ou mesmo o Navigation Drawer, que é o exemplo mais à esquerda. Além disso, ele garante ao usuário uma experiência consistente em relação a todo o sistema operacional Android. A maneira de navegar é definida por uma série de princípios que vocês podem encontrar no Material Design, no site, tem um link no nosso material. E o Navigation Component ele garante que esses comportamentos previstos no Material Design serão seguidos na sua app. Por isso ele é tão interessante. Ele é composto de três partes. A primeira parte que eu quero mencionar é o Navigation Graph. Navigation Graph é um arquivo de recursos XML, como um arquivo de layout, mas isso aqui é específico para navegação, e ele centraliza todas as informações referentes à navegação do seu aplicativo. É nele que estão incluídos os destinations. São áreas de conteúdo do seu app que determinam, e junto com esses destinations, você, no mesmo gráfico, você determina quais são os caminhos que podem ser seguidos. É como se eu tivesse as telas, mas eles não usam esse nome, e lá no gráfico eu determino, a partir dessa tela, eu consigo navegar para essa, dessa aqui, para outra, e assim por diante. A segunda parte do Navigation Component é o NavHost. Então, o NavHost é um container que é utilizado para mostrar os destinations que estão definidos no Navigation Graph. Então, por padrão, o NavHost ele implementa a classe NavHost Fragment, ou seja, ele é capaz de mostrar destinations que são fragments. E agora vocês estão entendendo por que eu apresentei primeiro o conceito de fragments, ciclo de vida dos fragmentos, etc., para então poder falar do Navigation Component. E por último, nós temos o Nav Controller. Basicamente, o Nav Controller é o objeto que gerencia a navegação junto com o Nav Host. Então, ele coleta as informações do Nav Graph e orquestra a troca de conteúdo das destinations no Nav Host. Então, em resumo, à medida que você navega no app, você está informando ao Nav Controller para onde você quer ir e o Nav Controller gerencia a troca de conteúdo de forma que o destino apropriado apareça no Nav Host. E por que você deve usar o Navigation Component? Aqui vão alguns benefícios do uso do Navigation Component. O primeiro deles é que o Navigation Component gerencia as transações de fragments. Bom, para quem não sabe, para você inserir um fragment, remover numa activity, você tem que realizar transactions ou transações. Porém, ao utilizar o Navigation Component, essas transações são tratadas transparentemente, você não precisa se preocupar. Além disso, o Navigation Component ele implementa as ações de back, o botão de back comum do Android e o botão de up, que depende do seu aplicativo, se você vai ter o Navigation Drawer ou outra forma. Ele já implementa isso com o comportamento default e que segue os princípios do Material Design para você. Isso não acontecia, por exemplo, quando você tinha que implementar essas funcionalidades usando intents, stat activity, etc. Então, aqui você já ganha isso de brinde também. Além disso, ele provê uma maneira padronizada para realizar animações e transições durante as trocas. Então, pense nas suas transições de um PowerPoint, de um slide para o outro. Sim, o Navigation Component ele fornece algumas transições e com animações já padronizadas, de acordo com o sistema operacional, no ponto apenas de utilizar. Ele implementa e gerencia os de Deep Links. Tem mais informações no link que eu vou mostrar a seguir sobre o que são Deep Links. Eu convido vocês a darem uma olhada.
Ele inclui alguns padrões de navegação que estão previstos no Material Design, e aí como Navigation Drawer eu mostrei anteriormente o Bottom Navigation, mas tem mais coisas aí. Através de um plugin do Gradle chamado SafeArgs, ele provê type safety durante a navegação entre destinos com passagem de dados. Por exemplo, a gente viu lá que na nossa atividade que a gente passava uma string e para isso a gente colocava no intent uma chave, que era uma string, e o valor. E do outro lado eu recuperava dessa forma. Mas nada impedia de eu botar com aquela chave um inteiro e na tela de destino eu recuperar através da chave, mas pedir um string, o que poderia causar um problema. Com o SafeArgs, ele garante esse type safety em tempo de compilação. Então você garante que o dado que vai ser passado de um fragment para o outro respeita o tipo de argumento, o tipo do argumento que você determinou. Ele ainda dá suporte a View Model, que é mais um Architecture Component do Android que a gente vai ver mais à frente como utilizar. E com isso é possível compartilhar dados relacionados a interfaces entre diferentes destinos. Então, pessoal, isso foi rapidamente uma pequena introdução ao Navigation Component. Aqui nesse primeiro link eu tenho um passo a passo de como utilizar o Navigation Component. Aqui tem o Code Lab no qual foi inspirado a nossa prática. E agora a gente vai realmente colocar a mão na massa e atualizar o nosso aplicativo do dicionário de arrays para sair daquela forma que usa Start Activity com intent para usar o Navigation Component. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vou me livrar de alguns arquivos que eu não estou mais utilizando, que é o Data Source e também o Model. Isso aqui ainda é relacionado ao código passado. E agora sim nós vamos começar a implementação do Navigation Component. Então vamos lá, inicialmente eu vou minimizar aqui o emulador para a gente ganhar espaço. E vamos então criar dois fragments. A gente vai aqui, New Fragment, e a gente vai usar esse template aqui que é o Blank Fragment. Então o primeiro fragment vai ser o Letter List Fragment, que vai mostrar a lista de letras. Esse vai ser o layout que ele vai criar, ok, tudo bem. E em seguida a gente vai criar um segundo fragment da mesma forma. Vou aqui, New Fragment, Blank List. E aqui vai ser o Word List Fragment. Ok. Gerar o código fonte, aqui não precisa adicionar no Git. E pronto, a gente tem os dois fragmentos criados, já com algum código, como vocês podem ver aqui. O código gerado aqui pelo Android Studio é comumente utilizado quando se trabalha com fragments. Porém, como a gente está no início desse aprendizado, nós vamos remover todo esse código e deixá-lo apenas dessa forma aqui. Vamos fazer isso para os dois fragments que a gente criou recentemente. E à medida que a gente for avançando na nossa prática, a gente vai preenchendo esses fragments com conteúdo útil. Como nessa versão do aplicativo, ao invés de utilizarmos duas activities, nós vamos utilizarmos dois fragments e apenas uma activity, nós vamos reaproveitar os layouts construídos na prática passada. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou copiar o layout da main activity e esse vai ser o layout do meu fragment que mostra a lista de letras. Então, basicamente, aqui eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E o mesmo vale para a activity que mostrava as palavras. Eu vou também copiar o layout e colar no layout do fragment word list. Com os dois layouts prontos, agora nós vamos implementar nosso letter list fragment.
Mas para isso, nós primeiro vamos alterar o Gradle para utilizar ViewBind. Então, vou adicionar aqui a configuração de Build Features e vou adicionar ViewBinding igual a True. Tem que fazer o sync aqui do Gradle para que ele ative o ViewBind e assim a gente pode realmente implementar o nosso Letter List Fragment. Então, inicialmente, eu vou criar aqui uma propriedade private var e vai ser justamente a propriedade que vai fazer referência ao objeto criado pelo Android Studio que faz o bind entre o layout e as views. E aqui ele vai ser o fragment letter list bind. Mas esse cara ele tem que ser inicialmente null. Porque se vocês se lembram bem, a view só é criada quando o método onCreateView é chamado. Então, durante o onCreate do fragment, essa propriedade não pode ser utilizada. Portanto, nós vamos deixar o valor de null na sua inicialização. Note que, por conta disso, sempre que eu utilizar essa variável, eu vou precisar adicionar uma interrogação antes da chamada de método ou do acesso de uma propriedade, justamente pelo fato de ela ser uma variável no label. Mas, como nós sabemos que após a chamada do onCreate, essa variável não vai ser mais nula, nós podemos criar uma outra propriedade que eu vou chamar aqui de bind. Veja que a diferença é o underscore da outra. E o que eu vou fazer aqui, ela vai ter apenas um get, que vai retornar a própria outra propriedade com o operador de dupla exclamação que diz para o compilador não se preocupar, que eu tenho certeza, eu programador tenho certeza que essa variável não vai ter o valor nulo. Então, com isso, a gente pode utilizar, após o onCreateView ser chamado, diretamente essa propriedade, porque a gente sabe que ela não vai ser mais nula. E assim evita uma série de testes com o operador de interrogação no nosso código. O primeiro método, então, que nós vamos implementar aqui do nosso fragment é o onCreate. Mas nesse caso, diferentemente das activities aqui, eu não faço nada com layout. Apenas vou adicionar o método setHasOptionMenu para garantir que no momento que esse fragment estiver na tela, o Option Menu funcione corretamente. Agora sim nós podemos implementar o método que vai inflar o layout. E isso é feito aqui nos fragments no onCreateView. Então, nós vamos sobrescrever e aqui primeiramente nós vamos inflar o layout e guardar na variável bind. Então a gente vai pegar o nosso fragment letter list bind e vai chamar o método inflate para inflar o layout, passando o inflate que eu recebo no método de parâmetro e o container também. Com isso eu posso ter acesso a view, que é a raiz da hierarquia de views desse layout. Então eu vou guardar aqui, usando já a nossa outra variável, bind, e acessando a root, e retorna então essa view e essa implementação. Assim nós carregamos e inflatamos o layout. Eu poderia fazer diretamente isso, retornar bind.root aqui também, não teria problema, até seria um código melhor. Mas por fins didáticos, vamos deixar do jeito que está. Agora é o momento de fazer a vinculação das views que estão no layout com objetos aqui no meu fragment para que a gente possa manipulá-los. Para isso, então, eu vou declarar aqui a minha recycle view. Vou colocar aqui uma late init recycler view do tipo recycler view. E agora, no método onViewCreated, que é chamado quando as views são criadas,
Aí sim eu vou usar minha variável para fazer a vinculação. Então, meu recycle view vai ser igual a bind ponto recycle view. E vamos chamar também o método choose layout que nós temos implementado na nossa main activity. Então vamos copiar ele de lá para cá. Então, para isso a gente também tem que copiar mais outras propriedades para garantir que esse código fique sem erro. Então vamos copiar isso aqui também. E aqui, como o nome da variável está diferente, eu vou precisar alterar aqui. Como foi falado várias vezes, a própria Activity ela herda de Context. Então, por isso, o this aqui não é suficiente, mas como estamos no Fragment, a gente usa o método requireContext e retorna para a gente um contexto não nulo. E ainda vamos implementar o método onDestroy.view para anular o nosso bind quando todas as views forem destruídas. Afinal, não faz sentido manter a vinculação se a view não existe mais, ou as views não existem mais. Agora nós vamos criar um método responsável pela criação do Option Menu no Fragment. E ele é um pouco diferente da Activity, do método que a gente utiliza na Activity. Porque enquanto a Activity tem uma propriedade menu em Flutter, o Fragment não possui essa propriedade, mas vocês podem ver que a gente recebe o menu em Flutter como argumento. Então vamos lá na Activity copiar o resto desse método. Vamos lá. Aqui eu vou usar o nosso inflater que vem aqui para inflar o menu. E vamos também copiar o set icon que a gente tem na Activity. Então, veja que a gente está passo a passo migrando tudo da Activity para o Fragment. Novamente, nós temos o problema com o contexto, a gente resolve da mesma forma. E vamos copiar aqui o código da Activity que trata a seleção do menu. Agora que todo o código da Activity foi migrado para o Fragment, eu posso remover esse código que eu não vou mais utilizar. E o que eu vou fazer aqui é deixar apenas o método create, onde a Activity vai carregar o layout mais tarde, responsável por mostrar o nosso Fragment. Então aqui eu vou criar a variável de bind do layout, que vai ser igual a Activity main bind. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. De carregar, de fazer o bind com layout. E eu vou setar o Content View usando a root do layout que foi feito o bind aqui. Bom, por enquanto é isso. Esse é o código da nossa main activity. Agora que nossa activity está pronta, nós podemos focar em migrar a outra activity restante para o word list fragment. Então vamos lá. Então, inicialmente, vou copiar o companion object da words activity para o meu fragment. E
Consequentemente, vou atualizar aqui o meu adapter para utilizar o Companion Object do fragment que eu acabei de copiar. Woodlist fragment. Ok. Agora nós podemos voltar para o fragment e começar com a implementação dos métodos. Aqui, inicialmente, eu vou criar, assim como da vez passada, uma variável para guardar o bind. Aqui vamos seguir o mesmo padrão, inicializando ela como null e criando campo val bind da mesma forma da vez anterior, apenas com get, usando o bind com operador de duplo exclamação. Nesse caso eu não preciso me preocupar com create, eu vou implementar diretamente um create view, onde da mesma forma eu vou inflar o layout usando a classe gerada pelo Android, responsável pelo view bind. Então aqui inflater, no container, e false, e finalmente aqui eu retorno a root dessa hierarquia de view. E agora vamos implementar o view created, é um método chamado quando as views são criadas. Aqui eu vou precisar de uma referência para o meu recycle view. Pegar a partir do bind, da variável bind, e definition recycle view, está com a nomenclatura antiga, e eu tenho que setar o adapter, né, da mesma forma que nós fizemos na prática passada. Então aqui eu vou criar o meu adapter, Word Adapter, e vamos fazer da seguinte forma. Tenho que passar o contexto, então eu vou passar aqui o contexto e a letra escolhida. Como eu estou num fragment, eu tenho que pegar a activity para então pegar o intent e assim pegar os extras string e vamos repetir todo aquele processo lá, passando o id, agora é só letter, porque eu copiei o objeto aqui, ponto, e o string. Ok? Da mesma forma que eu fiz no outro fragment, eu vou sobrescrever o onDestroy view para fazer o meu variável que tem o bind das views tornar null quando todas elas forem destruídas. Bom, uma vez todos esses passos foram realizados, a gente pode remover o conteúdo da Words Activity totalmente. Podemos deixar parecido com a nossa outra Activity, onde a gente tem somente o bind. A gente pode pegar aqui e inflar o layout passando em inflate.
layout inflator e setando o conteúdo. Da view. Da activity, perdão. Porém, essa activity totalmente vermelhada, contudo ela não é mais útil. Então a gente pode simplesmente vir aqui e deletar. Deletar, save delete, ele vai para pesquisar. Vamos ver aqui onde é que está sendo utilizado, no view holder do adapter. E onde mais? Aqui, manifesto. E no arquivo de recursos. Então eu vou deletar, rerun. Ok, deletar do mesmo jeito. A gente vai ter que corrigir. Eu vou corrigir logo aqui no manifest. Vou tirar essa activity, já que ela não existe mais. E vamos seguir. Aos poucos a gente corrige nesse espaço. Já que eu deletei a activity, eu também não preciso mais do layout dela, já que a gente já copiou para o fragment. Então também vou deletar esse arquivo. Agora nós vamos configurar o nosso Gradle para poder utilizar o Navigation Component. Então, para isso, eu vou pegar aqui as dependências, vou alterar no nosso arquivo do Gradle aqui. Vou inserir aqui a dependência do Navigation Component. E a versão mais atual é a 2.3.5. E eu vou também utilizar o plugin que garante Type Safety. Esse aqui ele já tem que ser incluído no outro arquivo.gradle, aqui também na parte de dependência. Vou dar um sync, já que a gente alterou. E agora a gente pode, de fato, trabalhar com o Navigation Component. Agora que o sync foi feito, precisa adicionar ainda um último plugin. Novamente no módulo app. E finalizar o sync aqui para que a gente possa usar o Navigation Component completamente. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é alterar o layout da main activity, já que agora, como eu estou usando o Navigation Component e já tenho o conteúdo migrado para os fragments, ela não vai ter mais esse layout. Então eu vou remover esse elemento aqui e vou adicionar um elemento do Navigation Component, que é o Fragment Container View. Esse aqui vai ser Match Parent. Eu preciso aqui introduzir um ID também. E eu vou utilizar o ID nav host fragment. Ok? Eu preciso indicar também o atributo Android name, onde eu vou determinar o fragment que vai estar aqui. E eu vou utilizar outro elemento do Navigation Component, que é o nav host fragment. Esse cara que vai permitir que a gente troque os fragments dentro do nav host. Vou colocar aqui para esse erro. Ainda aqui eu vou adicionar o atributo default nav host, que vai permitir com que eu interaja com a hierarquia da navegação. E por fim, vou definir o atributo navgraph, que é o atributo que determina
o gráfico de navegação, ou NavGraph, que vai ser utilizado pelos componentes do Navigation, do sistema de navegação, na verdade Navigation Controller, Navigation Host. Vamos lá, Navigation, NavGraph. Bom, nesse arquivo é isso. E agora, como ele está reclamando aqui, eu preciso criar o meu Navigation Graph. Então eu vou aqui na parte de recursos, novo recurso. Aqui eu escolho Navigation, NavGraph, XML e clique em OK. Então aqui eu tenho, como os arquivos de lado estão a opção de Code, Split Design, vamos usar aqui só o Design. Inicialmente eu vou adicionar os destinos possíveis, eu venho aqui nesse ícone, ele vai pesquisar. Basicamente aqui eu tenho meus dois fragments, o Letter List, tá vendo que ele está com essa casinha aqui para dizer que é o início. Vou adicionar o segundo, que é o meu Word List Fragment. E agora eu vou adicionar uma transição. Aqui eu estou dizendo que a partir do Letter List Fragment eu posso ir para o Word List Fragment. Como eu preciso de um argumento nessa transição, eu vou aqui no meu Word List Fragment e aqui eu tenho a opção de adicionar um argumento. Eu vou chamar de letter e vou dizer que é do tipo string. Dessa forma, o meu plugin de Safety Args ele vai verificar se o argumento que está sendo passado durante a navegação corresponde ao tipo que eu determinei aqui. Agora nós vamos atualizar o adapter, onde a gente chamava activity, dava um start activity e vamos trocar o código para utilizar a navegação, o Navigation Component. Então, justamente aqui no onClick, vou apagar tudo isso, vou criar primeiro uma variável para armazenar a ação e agora eu vou começar a usar o Navigation Component aqui. Então ele gera essa classe de Directions e aqui eu tenho uma ação e justamente diz Action Letter List Fragment to Word List Fragment, ou seja, isso aqui, esse método foi criado baseado no mapa, tá vendo que ele fala ação de um fragmento para o outro. E nesse caso eu preciso passar aquela variável, parâmetro que é o letter, vou botar aqui só para deixar claro, é justamente o parâmetro que eu tenho que enviar. Como ele é um string, eu vou passar aqui o ponto to string. Uma vez que eu criei a ação, eu posso pegar pela view aqui, eu tenho que torná-la pública. Eu vou atrás do Navigation Controller, que é o responsável por fazer a orquestração de mudança, e aqui eu passo a ação. Na verdade, eu errei aqui. Ponto Navigate, e é aqui que eu passo a ação. Agora o meu adapter já está pronto para fazer a transição de um fragment para o outro. Eu ainda preciso alterar a minha activity. Voltando para a minha activity, eu preciso aqui criar uma referência para o meu Nav Controller. Afinal, é ele que controla as transições. Então, vou criar aqui uma propriedade chamada Nav Controller, do tipo Nav Controller. Ok. Preciso importar esse cara. Aqui eu preciso fazer algumas mudanças também. Eu tenho que
pegar o meu nav host fragment, que é onde fica os destinos mostrados na tela. Para isso, eu preciso usar o Fragment Manager. E aqui eu vou atrás do fragment usando o ID que eu defini lá no XML. Ok? Vou aqui já colocar um cast as nav host fragment. Eu preciso importar. E agora sim eu inicializo meu nav controller pegando a referência para ele no meu nav host fragment. Para deixar os botões da barra de navegação e menu funcionando, eu preciso fazer o setup da action bar aqui usando o nav controller. E eu passo o controller. E para que o botão up funcione corretamente, eu preciso sobrescrever o método onSupport navigation up. Nesse caso, eu preciso fazer o navigation controller, navigation up ou o super. Aqui nós encerramos o código da main activity. O que ainda está faltando para o nosso exemplo voltar a funcionar é alterar o word list fragment de forma que ele receba o parâmetro que veio via navigation controller. Então aqui eu ainda estou fazendo isso via activity, que não vai funcionar mais. Então eu vou criar aqui uma propriedade letter só para ajudar. Esse é um campo, uma propriedade da classe. Uma propriedade. Eu vou colocar como var mesmo. Late init, porque ela vai ser atualizada depois. Late init. E como é que eu faço para recuperar ela? Aqui eu vou precisar do método onCreate, que eu não estava utilizando. Dentro do onCreate, eu vou acessar a variável, o bundle arguments, que pode ser null, por isso eu vou fazer dessa forma. Vou usar scope function lect e vou inicializar de acordo com o que veio nos meus argumentos da mesma forma, passando a chave que eu tinha antes, que era na constante. Como a letra que vem é a letra do botão, não podemos esquecer, que está em maiúsculo, não podemos esquecer de colocar na forma minúscula. E agora vamos executar aqui a aplicação e ver se está tudo funcionando corretamente. Então, executou aqui o emulador, vamos testar uma letra, ok, e aparentemente está tudo funcionando. O que está faltando aqui, como nós podemos perceber, é tratar o caso de quando a letra não possui nenhuma palavra. Uma coisa que a gente fazia antes, mas que não está fazendo agora. Para isso, eu vou precisar de uma referência para o meu text view, que eu vou chamar aqui de empty message. Vou pegar via bind, normalmente, normal. Eu vou guardar o meu adapter é uma variável, porque eu vou precisar acessar ele. Vou criar aqui a variável adapter. Vou fazer adapter. E agora, de acordo com a quantidade de itens no adapter, eu vou trocar a visibilidade da minha recycle view e do empty message. Então, se meu adapter .item count igual a 0, quer dizer que ele está vazio, eu vou fazer o empty message, trocar a visibilidade dele para visible e vou fazer minha recycle view, a visibilidade dela como gone. Caso contrário, eu apenas inverto aqui
Aqui eu deixo o gone e aqui visible. E agora sim, vamos executar e ver o resultado disso. Vamos testar nos casos onde a letra não possui palavras cadastradas. Vamos iniciar por uma letra que eu sei que está normal, por exemplo, B. E agora vamos para K. E aí a gente vê que a nossa aplicação tem o mesmo comportamento, só que agora eu estou utilizando a navegação com fragments. Não estou usando mais Start Activity com intents. Você vê que o back funciona normalmente também. Nós podemos ver aqui que o Option Menu também está funcionando normalmente. E preste atenção agora somente no nome aqui no Action Bar. Ele está com o nome do fragment, mas a gente pode alterar isso lá no Navigation Graph. Então vamos lá para terminar. Navigation. Vou para o código mesmo. Então aqui eu posso determinar a label, tá vendo? Onde está setado aqui. Na primeira eu vou utilizar o nome do app. E aqui na segunda eu vou criar uma string. Então eu vou botar aqui uma string que não existe. Ele vai reclamar e eu vou criar string, arquivo de recurso. Vou dizer que o conteúdo é apenas palavra. Ok? Então, tá lá, palavras. Vamos executar aqui novamente e vamos ver o que acontece. Então, agora está aqui, dicionário de cearês. Cliquei, palavras, ótimo, funcionando. Então, pessoal, essa era a prática que eu queria realizar com vocês sobre Navigation Component. É a primeira versão, é a primeira prática, o primeiro aplicativo que vocês vão escrever usando o Navigation Component. Eu espero que tenha ficado clara a explicação. E em seguida nós vamos trabalhar com os Architecture Components para melhorar ainda mais a nossa experiência de navegação utilizando Fragments. Então, não perca os próximos vídeos e até mais.